Shabbat Shalom, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite para você, meu amigo, minha amiga que nos assiste, né? Que começa a nos assistir. Peço a vocês encarecidamente que vá até o final deste vídeo, não desista. As coisas de Elohim, né? A gente não deve desistir. A gente deve ir até o fim. Tira só uns minutinhos, ainda que esse vídeo chegue a 1 hora, por exemplo, mas tire esse tempinho para você ouvir, entendeu? A gente sempre está em alguma coisa de bom. Pode ser que os meus vídeos não te agradem tanto, mas eu sempre trago palavras que estão escritas da palavra viva, né? E então tire esse tempo para você ouvir, né? E fique até o fim, tá bom? E dá um like, se inscreva se você não se inscreveu, para ajudar o nosso canal, tá bom? Para que mais pessoas sejam alcançadas com essas palavras. Eu tô um pouquinho sumido porque, como vocês sabem, eu fiz a minha Brit Milá, né, a minha circuncisão, e eu fiquei um tempo meio dolorido e tal, né, fiquei inchado e fiquei cuidando para que eu tivesse um restabelecimento mais rápido, né. Então não fiz muito esforço, não fiz muita coisa, fiquei quieto no meu canto aqui dentro de casa. E com isso, nem a pegar aqui a câmera para poder fazer um vídeo, eu fiz, né? Eu estava muito voltado para isso, para minha recuperação. Mas graças a Elohim eu já estou melhor, né? Ainda tenho algum ponto, porque ontem eu fui ao médico e ele disse que não deu para tirar tudo, porque ainda há alguma parte que não está totalmente cicatrizado. Ele tirou uma parte, mas a outra não. Então eu tenho que esperar mais umas 2 semanas para tirar todo ponto. Mas faz parte, né? Qualquer cirurgia que a gente faça, ela é dolorida. Então, assim, amados, por isso eu me afastei um pouquinho. Mas outro dia, eu tava vendo um irmão do nosso grupo, né, de israelitas Netzarim, e ele trouxe uma palavra no livro de Devarim, que é o livro de Deuteronômio, né, no capítulo 28. E essas palavras falaram tanto no meu coração, eu fiquei tão feliz quando eu vi, chegaram assim, vir lágrimas nos meus olhos. E desde então eu estou pensando em gravar um vídeo baseado nessas palavras que estão aqui no livro da Torá, né? No livro da Torá, a Torá que é viva, né? A Torá que é maravilhosa, que a Ruá deixou para todos nós seguirmos, né? Então, assim, falou grandemente no meu coração e eu gostaria de passar para vocês também. Espero que vocês me ouçam, que vocês fiquem até o fim, está bem? Para que essas palavras venham abençoar vocês também. Não sou eu, né, que faço alguma coisa, mas sim o Ruach HaKodesh, né, o Espírito Santo de Yahuwah, que vem sobre nós e que extrai da sua palavra as bênçãos para quem lê e para quem ouve também, está bem? Então vamos ler essa passagem no capítulo 28 e depois a gente vai então comentar, né? Ou se eu achar, sentir vontade, a gente vai comentando durante o tempo em que a gente for lendo. Então, meus amados, vai dizendo assim no capítulo 28, eu estou com duas escrituras, 2 exemplares abertos, né? Um desses exemplares é essa bênção aqui, né? Essa joia rara, esse tesouro que eu adquiri, a restauração das escrituras, né? A restauração das escrituras, o verdadeiro nome, essa edição aqui, ela vem como o verdadeiro nome, e o verdadeiro nome é Yahuwah, né? Não é Jeová, não é Yahvé, não é Yahuwah, Yehuá, não é Adonai, não é Senhor, não é Deus, não é nada dessas coisas. É Yahuwah, Yud-Rei, Vav-Rei. Então este é o verdadeiro nome, né? E o nome de Yahuwah, né, manifestado, Yahusha, ou também pode ser chamado Yahushua, né, Hamashiach, está bem? O verdadeiro nome dele, Yahuwah, o Elohim, né, celestial, grandioso, né, e a sua forma manifesta que é Yahusha Hamashiach. Então vamos ler aqui, meus amados, capítulo 28, se você quiser abrir a sua Bíblia,
em Deuteronômio 28, abra e a gente lê junto. Não fica legal se a gente ler junto, né? Então vai dizendo assim, ó, esta passagem vai dizendo assim: e se passará que, se escutares diligentemente a voz de Yahuwá, teu Elohim, né, para Shomer e para fazeres todos os seus mitzvot, que eu te ordeno neste dia, então Yahuwá, teu Elohim, te colocará acima de todas as nações da terra. Deixa eu ler agora no livro da Torá. No livro da Torá, embora ele tenha de um lado hebraico e do outro lado em português, mas em português ele é também com palavras paganizadas, né? Então a gente vai ver isso agora, o mesmo versículo que eu citei na restauração das escrituras, vou ler aqui no livro da Torá, que é da editora Sefer. Vai dizendo assim: e se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, olha só, o nome dele não é Eterno e muito menos Deus. Qual é o nome dele? Né? Se ouvires diligentemente a voz de Yahuwá, teu Elohim, ou seja, a voz do poderoso, do soberano, que é Yahuwá, né? Elohim, né? Que é poderoso, poderosos. Elohim está no plural, é poderosos. Eloá é poderoso. Então, se ouvires diligentemente a voz de Yahuwá, teu Elohim, para guardar e cumprir os seus mandamentos, né? Para Shomer, para guardar e para fazer todos os seus mitzvot, cumprir todos os seus mandamentos que eu te ordeno neste dia, então Yahuwá, teu Elohim, te colocará acima de todas as nações da terra. Meus amados, isso é promessa. Isto é promessa. Yahuwá, ele não mente, ele não é homem para mentir, já disse isso várias vezes. Então vejam bem como a Torá ela é viva. Ela não é descartada, ela não tem que ser descartada por ninguém, meus amados, por ninguém. Ela é viva. Ele está dizendo aqui, se nós obedecermos ele, nós obedecemos as suas leis, as suas mitzvot, a sua Torá, né? Então ele, Yahuwá Elohim, ele nos colocará acima de todas as nações da terra. Sendo israelitas que somos, ficaremos acima de todas as nações. Israel seria uma nação acima de todas as nações se ela tivesse seguido a risca durante todas essas décadas, esses séculos, né? A palavra de Yahuwá sem ter ido para a direita nem para a esquerda. Ela estaria sobre todas as nações. Mas isso serve também no ponto de vista individual. Se você é um israelita, se eu sou um israelita, se nós estamos enxertados e somos israelitas, isso é para nós, amados. Se nós obedecermos direitinho, nós estaremos acima de todas as nações, né? Então, estas bênçãos te alcançarão e obedecerás a voz de Yahuwá, teu Elohim, né? Então aqui ele vai dizendo, ó, e virão sobre ti, versículo 2, e virão sobre ti todas estas bênçãos e te alcançarão se obedeceres... Ai, tá ruim aqui de ler. Pois obedecerás a voz do Eterno, teu Deus, aqui está assim, né? Mas aqui vai falando da forma mais correta. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se tu escutares a voz de Yahuwá, teu Elohim. Então, todas as bênçãos que estão descritas neste livro, amados, todas as bênçãos que estão descritas neste livro aqui, entendeste? Na Torá, nos profetas e também no Brit Hadashah, Aliança Renovada, se nós obedecermos direitinho, todas as bênçãos vêm sobre nós, amados. Então depois eu vou contar algumas experiências para vocês verem que é real. Que Yahuwá, ele diz e ele cumpre. Ele não fala aqui as coisas, ele não deixou escritas as coisas e ele não cumpre se a gente seguir. Ele cumpre, entendeu? Cumpre para o bem, cumpre para o mal. Se a gente não segue, a gente não tem bênçãos. Mas se a gente segue, a gente tem bênçãos. E aí ele vai dizendo aqui no versículo 3, né? Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Eu vou ler só nessa daqui que é melhor, porque senão eu fico trocando aí, acaba confundindo. Eu não sou assim tão bom para poder fazer essas coisas, né? Mas assim, vou ler nessa daqui. Quando eu precisar dar uma lidinha aqui, num português mais português, né? Vamos dizer assim, numa tradução mais portuguesada mesmo, com os nomes paganizados,
Se eu precisar ler no hebraico, aí fica legal. Eu ler aqui no hebraico, tá aqui em hebraico, fica legal, né? Mas vamos ler só nessa daqui, que essa daqui a tradução é correta, né? Então vai dizendo assim: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Vou repetir o 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se tu escutares a voz de Yahuá, teu Elohim. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo, amados. Olha o que a palavra de Yahuá diz, né? Nós somos benditos tanto na cidade quanto no campo, onde nós estivermos. É promessa de Yahuá, amados. Não é uma promessa do irmão Ariel, não é uma promessa do meu instrutor, não é a promessa de nenhum judeu, não é promessa de ninguém, é promessa de Yahuá, o poderoso soberano. Então, como não confiar nisso, irmãos? Como não confiar? Versículo 4. Bendito será o fruto do teu corpo, bendito será o fruto de teu corpo, e o fruto de teu solo. Fruto de teu corpo, né? É a semente que a gente tem, que a gente gera um outro ser. É isso que eu entendo, fruto do seu corpo, tá? Bendito será o fruto de teu corpo, e o fruto de teu solo, e o fruto de teu gado, e a produção de teu gado, e os rebanhos de tuas ovelhas. Ou seja, como na época que a Torá foi escrita não era as épocas de hoje, vamos dizer assim, modernas, com máquinas, com tecnologia, com essas coisas todas, não está escrito isso. Não está escrito aqui essa tecnologia. Mas a gente entende que ele está querendo dizer que está englobando tudo. Então hoje nós somos benditos na cidade com a nossa tecnologia, com o carro à nossa disposição, com uma remuneração suficiente para a gente nos manter, pagarmos nossas contas. Bendito nós seremos, irmãos. Bendito seja teu gado, teu cesto e tua tigela. Versículo 5. Bendito seja teu cesto e tua tigela. Ou seja, bendito é a nossa despensa. Bendito sejas tu quando tu entrares e bendito sejas tu quando tu saíres. Quando você chegar em casa, você é bendito. Quando você sair, você é bendito. Em todo canto, em todo momento, bendito és tu se guardares a palavra viva de Yahuá e obedecer. Yahuá fará com que os teus inimigos que se levantam contra ti seja duramente atingido diante de tua face. Eles virão contra ti por um caminho e fugirão por 7 caminhos. Então o inimigo ou os inimigos, quando vierem a nós, ou viermos a quem obedece, eles serão atingidos. E eles vão vir por um caminho e sairão por 7 caminhos, é o que está escrito aqui, meus amados. Então, assim, Yahuá nos dando promessas assim fantásticas, extraordinárias, né? Versículo 8. Yahuá ordenará a bênção sobre ti em teus armazéns e em tudo quanto tu empreenderes. E ele te abençoará na terra que Yahuá, teu Elohim, te dá. Então, tudo que a gente empreender, tudo que a gente resolver fazer, ele vai nos abençoar. Sabe, se eu quiser ser vendedor, eu vou vender bastante, eu vou ser um bom vendedor, eu vou ter sucesso. Se eu quiser trabalhar com informática, eu vou ter sucesso, eu vou conseguir fazer um bom trabalho, eu vou ganhar bem com isso. Se eu quiser dar aula, se eu for médico, trabalhar na medicina, eu vou ter sucesso em qualquer área, amados, em qualquer área. Se tu és advogado, se tu és enfermeiro, se tu és... Estou falando no masculino, mas é masculino e feminino, né? Se você seja o que for, entendeu? Um pedreiro, sabe? Uma dona de casa, você será próspero. Se você for uma médica, se você for uma advogada, se você for uma enfermeira, uma professora, um assistente social, seja o que for, o que a gente fizer, qualquer coisa que a gente empreender, amados, nós seremos abençoados. E em tudo quanto tu empreenderes, e ele te abençoará na terra que Yahuá, teu Elohim, te dá, na terra onde você está. Sabe assim, hoje eu tenho uma certeza absoluta
que eu nasci no Brasil, mais precisamente no estado do Rio de Janeiro, né? Eu nasci no estado do Rio de Janeiro, nasci no Brasil, mas, amados, eu não pertenço a esta terra. Eu não pertenço a isso aqui. Entendeu? A minha terra é Israel. Minha terra é de lá. Meus descendentes vieram de lá. Eu tenho que voltar para lá. E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma techuvá, meus amados. Eu estou fazendo um retorno, que estava há muito tempo perdido. Olha que eu já tenho mais de 60, um pouquinho mais de 60. Eu estou fazendo um retorno agora, infelizmente, ou felizmente, porque Yahweh que sabe todas as coisas, foi agora que ele achou por bem abrir meus olhos, não foi antes, né? Então eu tive toda essa jornada aí na igreja, durante esses 30 anos, tive momentos altos, momentos baixos, momentos de queda, era uma coisa que passava, eu não entendia muita coisa, ao mesmo tempo eu entendia, mas não entendia também. Quando eu abri a escritura eu não conseguia entender uma coisa ou outra, se aqui estava escrito de um jeito, lá atrás estava escrito de outro. Eu não conseguia entender muita coisa, eu não me firmava muito, entende? Embora uma coisa eu sei, eu sempre fui apaixonado por Yahusha, o nosso Messias, o meu Messias. Eu sempre fui apaixonado por ele. Eu nunca larguei dele para servir a qualquer outro. Nunca dei uma escapulidazinha para ele ir numa cartomante ou para ele ir na igrejinha que contém aquelas imagens absurdas lá, para me colocar diante de uma imagem daquela. Eu nunca fiz isso. Eu nunca me prostituí com outros deuses. Isso eu nunca fiz. Eu já tive aquele momento de ter parado, sabe, de ter querido viver uma vida mundana. Eu me desviei, mas eu me desviei para fazer coisas do mundo, mas não para servir outros deuses. A gente acaba servindo outros deuses porque a gente está fazendo coisas do mundo, né? Então a gente está servindo ao inimigo. Mas assim, eu conscientemente ir aos pés de alguma coisa e dizer, tu és o meu Deus, nunca, irmãos. Eu sempre fui fiel ao meu Mashiach, que é Yahusha, a quem a igreja chama de Jesus Cristo, Yahusha HaMashiach, que no aramaico é Yeshua, no hebraico é Yahusha ou Yahushua. Entendem? Então eu sempre fui apaixonado por ele, sempre fui. Ai, ai. Yahweh ordenará a bênção sobre ti e teus armazéns, e em tudo quanto tu empreenderes, e eles abençoarão a terra que Yahweh teu Elohim te dá, onde a gente estiver, em qualquer lugar. Então, como eu estava dizendo, até me perdi um pouco, hoje eu me sinto peregrino no Brasil, né? Eu sou um peregrino aqui, eu sou um nômade. Os israelitas, eles são nômades por natureza, porque desde que eles saíram da terra de Israel, desde que eles saíram de lá, foram expulsos de Israel, da sua terra, né? Eles se espalharam no mundo, meus irmãos. Eles passaram a ser nômades. E uma coisa interessante que acontece comigo, eu não consigo parar muito tempo num canto. Eu vou para um lugar, de repente já estou saindo para outro, né? E assim aconteceram algumas coisas comigo por esses dias aí que passou, eu já vou me mudar novamente. Este vídeo com esta casa aqui, provavelmente vai ser o último vídeo, né? Porque terça-feira eu já estou de mudança novamente. Aqui para dentro da cidade mesmo, mas eu vou para um outro lugarzinho, para uma outra casa. Então acontece comigo uma coisa assim muito interessante, é uma coisa de nômade mesmo. Eu estou sempre de um lado para o outro, né? E não é coisa minha, acontece. E eu acabo tendo que ir para outro lugar, né? E eu estou indo, sabe? E o que aconteceu esses dias para essa mudança, meus irmãos, foram bênção atrás de bênção. E a Yahweh me abençoou assim fortemente. É o caminhão que estava aqui na frente fazendo mudança e eu conversei com ele me fez um preço bastante camarada, sabe? É o médico que estava marcado no dia que eu estava cheio de coisa para fazer, e aí eles me mandaram uma mensagem marcando para outro dia, né? Foi assim uma sucessão de coisas acontecendo que eu olhava para o céu, para o Shamaim, e ficava, Yahweh, como tu és tremendo. E outras coisas que aconteceram num dia só, muitas bênçãos num dia só, meus amados. Tudo assim cooperando para o meu bem. E no final tudo deu certo. Entendem? Então a gente vê Yahweh agindo na nossa vida realmente, irmãos.
A gente percebe, fica nítido, sabe? Às vezes a gente nem percebe uma bênção, mas quando a gente está fazendo a vontade dele, a gente está buscando fazer a vontade dele, que a gente se agarra à Torá, que a gente se agarra às Escrituras, e a gente continua fiel a Yahusha, mas também a gente passa a ser fiel à Torá, que é o próprio Yahusha vivo. A Torá viva é o próprio Yahusha. Ele é a palavra, né? Ele é a Torá viva, Yahusha é a Torá viva. Entende? Então, quando você passa a ler a Torá, quando você passa a ler, você passa a querer obedecer o que está aqui escrito, você passa a querer fazer a vontade de Yahuwá, e você coloca no seu coração que você vai fazer tudo que você puder fazer para você ser obediente, você começa a sentir as bênçãos. Irmãos, isso é a experiência que eu estou passando. Eu não estou falando isso por falar, não. Yahuwá está me ouvindo, amados. Ele está me ouvindo. Sabe? É uma responsabilidade muito grande minha eu falar alguma coisa aqui que não seja verdade. Yahuwá me livre e guarde de não falar algo que não seja verdade. Mas assim, a gente sente, a gente vê, a gente percebe as bênçãos acontecerem, como foi nesse dia agora. Foi uma sucessão, numa só manhã. Não foi nem no dia inteiro, foi numa só manhã. Tudo aconteceu, eu acordei preocupado, né? Porque eu tinha muita coisa para fazer naquele dia, eu estava preocupado, ainda não tinha nenhuma casa ainda. Então eu coloquei a minha mão, eu entrei no meu carro, coloquei meus braços no volante e orei. E naquele dia eu encontrei a casa que eu precisava encontrar para eu poder fazer a mudança, porque foi tudo assim, às pressas. Porque o meu cachorro estava na casa de uma menina, né, que ela tinha um pátio, um quintal muito grande, então ele gostou de ficar lá e eu deixei ele ficar com ela. Então eu estava praticamente doando ele para ela porque eu via que ele gostou de lá, né? E aí, de repente, ela me liga dizendo que estava indo embora para Porto Alegre, que não ia mais ficar aqui, então eu ia ter que pegar ele. E aqui nesta casa eu não posso ter ele aqui. A casa, além de ser pequena, aqui o quintal ele é compartilhado, a gente não pode ter um animal solto. E aí eu comecei a orar, e as coisas começaram a acontecer. E na véspera, né, na véspera de eu ter que pegar ele lá, né, para eu poder trazer e depois levar ele para casa, eu consegui aquela casa. Depois que eu fiz aquela oração, eu entrei numa rua, saí na outra. Quando eu saí nessa outra rua, eu achei uma casa com um quintal, um pátio só para mim. Eu vou me mudar terça-feira lá. E a moça, ainda por cima, é uma mulher cristã, né? E ela me falou que ela é filha de judeus. Olha só, eu vou conversar com essa irmã mais vezes, né? Para que ela faça techuvá também. Ela saia de onde ela está e ela venha para o caminho correto, que é o caminho israelita Netzarim. Esse é o caminho correto, irmãos. Sabe? As bênçãos são para Israel. Tudo é relacionado a Israel. Tudo. Se você ler a palavra, tudo é direcionado a Israel. Então, se nós nos voltarmos para Israel, se nós obedecermos às mitzvot, se a gente entender, né, que a gente de uma forma ou de outra, é Israel, seja porque a gente tem alguma descendência, ou seja porque a gente é tão somente enxertado, você passa a ser um com Israel, você tem toda a promessa para você. Tudo isso que a gente está lendo aqui vai ser para você se você obedecer. Entenderam? Então, assim, aí no dia seguinte que eu aluguei a casa, aqui, né, de manhã eu acordei também preocupado, porque eu tinha que ir lá, que eu tinha que acertar com a moça, eu tinha que ir no médico, estava marcado para ir no médico, eu tinha que pegar dinheiro para levar para ela, e por aqui não tem nenhum caixa eletrônico, nem muito menos banco, é um pouco distante. Eu estava preocupado com isso, eu falei assim, será que eu vou ter tempo para fazer tudo que eu tenho que fazer? E ainda tinha que pegar o Barney, meu cachorro, né, com a menina logo depois do almoço, que ela ia viajar de tarde. Então eu estava preocupado. E novamente orei a Yahuwá, e aí as coisas começaram a acontecer. A minha senhoria, ela me chamou, tinha um homem aí na frente fazendo mudança, o caminhão estava ali na frente, ela falou, fala com ele, quem sabe ele não faz a mudança para você e não te faça um preço mais acessível. E eu falei com ele, e foi assim, na hora ele aceitou fazer, e veio aqui em cima, viu todos os meus móveis, me fez realmente um valor bem acessível, sabe?
que dá tranquilo para mim fazer a mudança, né? E aí eu tinha que também, não tinha para onde levar o Barney, eu tinha que deixar ele numa hospedagem de cachorro, né? E isso ia me custar no mínimo uns R$ 500, porque lá a gente paga diária. E aí a minha vizinha aqui estava conversando com eles lá embaixo, e ela ouviu a conversa, ela falou, deixa ele comigo. Ela tem um quintal enorme e tem uma cadela também. Deixa ele comigo. Sabe, irmãos, foi uma sucessão de coisas, e tem mais coisas que eu não estou lembrado aqui para falar. Então a gente sente as bênçãos de Arruá, a gente sente, irmãos, a gente vê com os nossos olhos as coisas acontecerem. É extraordinário, é sobrenatural. A gente começar a obedecer. Depois que eu fiz a minha Brit Milá, irmãos, olha, não estou falando isso que é para vocês fazerem não, sabe, assim, para colocar na cabeça de vocês que vocês têm que fazer. Eu estou falando isso para vocês, que é para vocês verem que o que está escrito acontece. Isso aqui não é um livro comum, não é um livro qualquer. É a palavra de Arruá, a palavra viva, é Yahushua vivo aqui, né? Então, assim, eu estou falando para vocês verem, na minha experiência, que as coisas estão assim fluindo de um jeito extraordinário, sabe? E tá tudo certinho agora, é só chegar terça-feira, fazer minha mudança, aí depois eu venho aqui, acho que na terça-feira mesmo eu vou vir buscar ele, e pronto, vai ele para minha casa, vai morar comigo de novo, e tá tudo bem. Irmãos, é maravilhoso, sabe? Como eu gostaria que todos os meus ouvintes entendessem, buscassem Yahuwá, começassem a ler, né, a Torá, pedindo a Yahuwá para abrir os olhos espirituais realmente, para que ele possa fazer você enxergar como ele está me fazendo enxergar, e obedecer direitinho, entende? Então, quando a gente lê nas nossas versões em português, como na de Almeida, que a maioria é Almeida, né? E a gente vê lá no Brit Hadashah, chamado Novo Testamento, né? Quando a gente vê lá muitas coisas que o apóstolo Shaul disse, né? E que dá a entender de que a gente não precisa mais seguir a Torá, que a gente não precisa fazer Brit Milá, circuncisão, que a gente não precisa de muita coisa. Está tudo assim traduzido de uma forma, ou está mal traduzido, ou eles estão traduzindo de uma forma tendenciosa mesmo. Porque no princípio, irmãos, eram todos nazarenos, não existia cristão, eram todos nazarenos. A congregação, ela era uma congregação netzarim, formada principalmente por judeus, por israelitas, entende? E aí depois, conforme os gentios foram aceitando Yahushua, né, chegou um momento em que quando a liderança passou a ser liderança de gentio, aí a coisa começou a sofrer mudança. E aí entrou Roma, e aí começou toda uma mudança na história. E Roma veio proibir uma série de coisas, irmãos. Foi Roma quem proibiu a guarda do Shabat, foi a Roma que proibiu seguir a Torá, foi Roma que proibiu cumprir as festas, foi Roma que proibiu tudo, né? E aí chamou de igreja, não era congregação, aí chamou de igreja, eclesia, né? Do grego, aí traduziu para a igreja. E a igreja até hoje, irmãos, 2000 anos a igreja transgredindo a Torá, transgredindo literalmente. Por quê? A igreja hoje é culpada? Não. Mas isso vem lá de trás, dos pais da igreja, que começaram com essas proibições ridículas. E começaram não só a proibir, começaram a perseguir os irmãos judeus, Yahudim. Os irmãos Yahudim começaram a ser perseguidos de uma forma tal que foram espalhados pelo mundo. Israel foi espalhado pelo mundo. E hoje, no Brasil, tem muitos descendentes aqui, meus amados. A maioria das pessoas tem um pezinho lá em Israel. Entende? Se você for ver a sua genealogia, você vai encontrar. Então, essas traduções tendenciosas fizeram com que a gente não observasse. Mas eu mesmo, quando lia o Antigo Testamento, né, conforme eu acreditava também que era Antigo Testamento, e eu lia o que eu acreditava ser Novo Testamento, eu encontrava às vezes uma coisa ou outra e não batia. Sabe como é que
aqui está escrito que eu tenho que fazer isso e aqui está dizendo que eu não tenho que fazer. Porque a gente, quando lê nas traduções em português, a gente entende que mesmo que não é para fazer. A gente entende claramente que não é para fazer a circuncisão, sabe? Mas é a tradução em português que diz que não é para fazer porque foi traduzido de uma forma tendenciosa mesmo para não fazer. Ou seja, irmãos, o satanismo entrou no meio da história porque o diabo, ele é perverso. Ele engana muita gente. Desde o princípio ele vem enganando o ser humano. Desde o princípio. E quando os Netzarim começaram a crescer, ele entrou no meio, irmãos. E aí fez toda essa bagunça. Se tornou uma congregação Netzarim, se tornou uma igreja cristã. Não pode isso, não pode aquilo, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. Houve até inquisição. Até inquisição. Muitos judeus morreram, muitos israelitas morreram. Muitos fugiram. Foram para a Europa, da Europa foram para outros países, como o Brasil. Entenderam, irmãos? Essa é a história, amados. Essa é a história real. Não fique você achando que a igreja é certíssima. Não é, amados. Não é certíssima. Ela peca desde 2000 anos atrás porque fizeram os cristãos pecarem. Fizeram, irmãos. Porque as pessoas não têm conhecimento. As pessoas ouvem alguém que parece ter conhecimento e acredita. Entende? E no passado, poucas pessoas, eu acredito que muito poucas pessoas tinham acesso às escrituras. As escrituras eram mais raras, mais escassas, né? E aí, quando as escrituras foram traduzidas para o latim, só lá a igreja de Roma é que tinha a escritura na mão. E os fiéis iam lá e só diziam amém, amém, amém. Não sabiam nem que o líder lá na frente estava falando, irmãos. Não sabia nem que o líder estava falando, ele estava falando em latim. Durante muitos anos foi assim. Até mesmo recentemente, quando eu era criança, às vezes eu entrava numa dessas igrejas e eu via lá o líder falando em latim, lendo em latim, fazendo a missa em latim, missa. Sabe? E aí introduziram um monte de coisa, introduziram velas para isso, vela para aquilo, introduziram imagens. Começaram a canonizar pessoas. Quem é o homem para canonizar alguém, irmãos? Quem é o homem? Sabe? Só Yahuwá sabe o destino de um homem. Se ele tiver misericórdia daquele homem, ele vai fazer aquele homem se converter a Yahusha. Se ele não tiver misericórdia, aquele homem nunca vai se converter a Yahusha. Vai morrer e vai para o inferno, para o Sheol. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Yahuwá tem misericórdia que ele quer ter. Ele que manda, ele é dono de tudo. Ele é o meu amo, ele é o meu dono. Ele é que manda, irmãos. Eu dou graças a ele, não foi mérito nenhum meu, mas dou graças a ele porque ele me trouxe para o reino dele. Ele me trouxe. E agora, mesmo depois dos 60, ele abriu meus olhos para me mostrar a verdade disso tudo, irmãos. E hoje eu estou mergulhado nessa verdade, que é israelita Netzarim, é ser israelita Netzarim. Ou seja, de eu fazer techuvá. E estou aprendendo mais, cada dia mais um pouquinho, lendo a Torá, lendo os Navi, que são os profetas, a Brit Hadashah, com os Talmidim de Arusha. Ah, amados, tem toda uma história, toda uma trama por trás que fez com que as pessoas, mesmo aceitando Yahusha, confessando Yahusha como seu salvador, elas não observam toda a escritura. Houve toda uma trama. Graças a Yahuwá, hoje as pessoas estão podendo voltar, as pessoas estão podendo cultuar a Yahuwá como ele gosta de ser cultuado. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em rua e em verdade. Que o adorem em espírito e em verdade. Ele busca pessoas assim. E em verdade é você buscar ele na sua palavra, que é a verdade viva, que é a escritura, que é a Torá. Buscar em Yahusha, que é a Torá viva. Yahusha é a Torá viva, irmãos. Se você crê em Yahusha, mas não crê na Torá, você está capenga.
Entende? Gostei muito de um exemplo que o irmão deu, ainda ontem eu estava vendo o vídeo desse irmão, e eu gostei muito de um exemplo que ele deu, né? De uma ave que, se ela treinar, se ela tiver uma asa muito forte e a outra fraquinha, ela não vai voar direito, ou talvez nem voe, porque uma vai estar muito forte e a outra não vai estar. Então, de repente, você está numa chia, você observa uma chia, você lê a escritura, mas você não cumpre tudo que está na escritura, você está capenga. Eu era capenga, irmãos. Levei 30 anos capenga. Agora eu estou fortalecendo a outra asa. Sabe? Eu tinha muito forte uma asa, agora eu estou fortalecendo a outra, irmãos. Usando o exemplo que o irmão deu, é muito incrível. Mas vamos voltar aqui, que tem muita coisa aqui ainda para ser dita, né? Versículo 9. Yahuwá te estabelecerá como um povo kadosh, um povo santo, né? Para si próprio. Ele nos estabelecerá como um povo seu, um povo kadosh. Quem é esse povo? É a igreja ou é os israelitas? É o povo israelita. Ele estava falando aqui, olha, Yahuwá te estabelecerá como um povo kadosh, um povo santo para si próprio. O povo que ele estabeleceu para ser santo para ele é o povo de Israel. A igreja, ela tem que entender que ela é Israel, que ela está enxertada, que ela é de Israel. Se ela não entender isso, irmãos, eu não sei o que vai ser desses irmãos. Meus irmãos, me arrepia quando eu penso que há milhares de cristãos que batem o pé firme dizendo que a igreja é uma coisa e Israel é outra. Eu me arrepio, irmãos. Porque o que vai ser desses cristãos? O que vai ser dessas pessoas? Eu acho que eles vão ser fogo, vão ser salvos, mas como palha. Sabe? Vão ser provados no fogo, vai ser como palha. Tá salvo porque quem salva é a Ruxa. Mas olha, eu não sei como é que vai ser. Irmãos, eu não sei. Eu não sei, porque às vezes Yahuwá faz com que a gente traga uma mensagem como essa e de repente alguém vê uma mensagem dessa e não aceita a mensagem. Não é nem acreditar, ela não aceita. Ela não aceita, ela não corre atrás para ver se é verdade. Ela não ora, não faz tefilar para saber se é verdade. Ela simplesmente não aceita. Porque está assim, irmãos, ó, assim. Eu sou da igreja, e a igreja que está certa, é a igreja que é a herança de Yahuwá hoje, é a igreja, não fala nem Yahuwá, né? Fala Deus, a igreja que é a herança de Deus, é a igreja que vai subir para os céus, e ainda estou nessa coisa louca de ficar aguardando subir para o céu, para que depois todo mundo aqui passe 7 anos terríveis. Só a igreja que vai estar no céu. Pessoas que negaram a Torá, pessoas que não seguiram a Torá, pessoas que negaram as leis de Yahuwá, irmãos. Homens que deveriam ter feito uma Brit Milá não fizeram, porque mesmo sendo impactados com uma mensagem dizendo que aquela versão ali em português está errada, que não era isso que ele queria dizer, sabe? Mesmo assim, ele continua a não querer fazer e morre assim. Ou se chegar o tempo de tribulação, ele vai estar assim. O que vai ser desses irmãos? O que vai ser? Entende? Mas depois que eu terminar de ler essa passagem aqui em Devarim, eu vou ler uma passagem em Romanos também, que eu quero que vocês vejam bem uma coisa que está lá em Romanos, que a maioria do povo da igreja acredita piamente no que está no Novo Testamento, né? No Brit Hadashah. Mas ali sim, ali que está escrito ali é verdade. Então eu vou mostrar para vocês, nesta Bíblia aqui, na restauração das Escrituras, como é que está escrito aquele versículo, aquela passagem ali de Romanos. Então, versículo 9 para a gente terminar, né? Yahuwá te estabelecerá como um povo kadosh para si próprio, como jurou a ti, se tu vieres a shomer os mitzvot, se tu vieres a cumprir as leis de Yahuwá, teu Elohim, teus poderosos, e tiveres
teu alahá em seu halahot, se tiver a tua fé, se tiveres a tua alahá, teu amor, vamos dizer assim, né? No amor que você tem maior por ele. Não dá para me explicar a halahot, né? Mas é mais ou menos isso. Se você tiver amor mesmo pela palavra, por Yahuwah, por Yahusha, e nesses amores assim, profundo. Versículo 10. E todo o povo da terra verá que tu és chamado pelo nome de Yahuwah, e eles terão medo de ti. Irmãos, as pessoas têm medo da gente? Não é medo de ficar assim quando a gente passar, não é isso, né? Mas assim, o povo tem medo da gente. O povo, quando nos vê, eles, por qualquer bobagem, eles nos agridem, qualquer coisa assim, não tem medo nenhum, sabe? Pensa num animal que não tem medo de um ser humano. Aquele animal enfrenta o ser humano, vai em cima, né? Mas a maioria dos animais, eles têm medo, eles não chegam perto, eles ficam de longe. Muitos deles vêm, faz afago. Um cachorro, por exemplo. Muitos deles, a maioria deles são mansos, né? Então eles vêm até nós, mesmo não nos conhecendo, vêm balançando o rabinho, vêm fazer um afago, vêm assim, né? Então, as pessoas têm medo, ou elas, se tiverem que vir e nos cobrir de bolacha, elas nos cobrem, entendeu? Então, assim, todo o povo da terra verá que tu és chamado pelo nome de Yahuwah. Se você carrega o nome de Yahuwah, as pessoas verão. Outro dia, minha irmã mais velha, que é cristã, né? Ela perguntou para mim, irmãos, olha, primeira vez que eu vejo alguém falar, e foi a minha própria irmã. Se tá tudo bem com você, Evandro, ela me chama de Evandro, né? Tá tudo bem com você? Eu falei assim, está, porque ela, tô te achando diferente. Mas ela não disse nem que pro lado bom, nem pro lado ruim. Ela simplesmente sentiu uma diferença em mim, né? E olha só, irmãos, ela não vai ter medo de mim, nem vai fazer nada contra mim, minha irmã, assim eu acredito, e também é uma pessoa que tem fé no Mashiach, né? Mas as pessoas de fora já devem estar sentindo também diferença. Ai, irmãos. Versículo 11. E Yahuwah te fará ter abastança em bens, e no fruto de teu corpo, e no fruto de teu gado, e no fruto de teu solo, na terra que Yahuwah jurou a teus avós, a teus familiares, para te dar. A gente só tem a ganhar, irmãos. Só temos a ganhar. 12. Yahuwah abrirá para ti do seu tove tesouro, do seu bom tesouro, os chamaim. Chamaim é traduzido como céus, né? Mas chamaim quer dizer águas de cima. Águas de cima. Maim é água. Águas de cima, porque sobre o firmamento existe água, irmãos. É água. Não é esse universo que hoje dizem por aí cheio de galáxia. Não, amados. Entendeu? A palavra é muito clara. A chamaim. Águas de cima. Porque lá no início, lá em Bereshit, nos primeiros versículos, Yahuwah ele separou a água de água, era tudo água, mas ele separou água de água, ele colocou água em cima do firmamento e água embaixo do firmamento, que ele chamou de mares, no momento que ele fez surgir a porção seca, né? Então, assim, abrirá para ti o seu bom tesouro, o chamaim para dar a chuva para a terra nas suas estações e para abençoar toda a obra de tua mão, e tu emprestarás a muitas nações, e tu não tomarás emprestado. Olha, isso é muito forte, irmãos. Essa passagem aqui é muito forte. Eu chorei quando eu vi o irmão lendo isso aqui. O irmão só leu. Ou vocês veem que uma palavra tão poderosa que ele não está fazendo o que eu estou fazendo. Eu estou lendo e estou aqui dando o meu parecer, né? Mas ele só leu, ele fez um vídeo em que ele só leu. O vídeo foi mais ou menos 6 minutos só. 6 minutinhos, né? O meu já está em 44 minutos. Mas ele só leu. Eu chorei, irmãos. Chorei porque eu comecei a sentir na minha pele. Comecei a sentir que eu fazia parte disso aqui, entendeu? Eu estou recebendo, eu estou sentindo as bênçãos de Yahuwah, irmãos. É tremendo. É tremendo e maravilhoso.
Versículo 13. E Yahuá te fará por cabeça, não cauda, e tu estarás somente acima, e não estarás debaixo. Se escutares as mitzvot, as leis de Yahuá, teu Elohim, que eu te ordeno neste dia, para Shomer e para cumpri-los. Irmãos, vou te contar um negócio, sabe? Se você não entender, se você não se sensibilizar com a palavra, eu não sei mais o que pode te sensibilizar. Você acha que de repente é na igreja que você vai sensibilizar? É sempre buscando aqueles momentos mais espirituais é que você vai sensibilizar? Depois sai dali e acaba tudo, irmãos. A palavra de Yahuá que a gente tem acesso todo dia, todo tempo, se ela não te sensibiliza, não sei o que vai te sensibilizar. Entende? O Ruach HaKodesh, eu acho que ele tem um trabalho grande com pessoas que são queixo duro. Eu acho que ele tem um trabalhão com pessoas queixo duro. Esse Eved, esse servo, não quer obedecer, não quer ouvir, não quer enxergar. Entende? E muitos gostam de falar isso, né? Você será cabeça ou não será cauda. Eu já ouvi crentes falarem isso. Os crentes, irmãos, quando eles querem, eles buscam alguma coisinha lá na Torá, alguma coisinha nos profetas, para falar para o seu benefício próprio. Nós somos cabeça e não cauda. Mas quem que é cabeça e quem é cauda, irmão? Quem? Nós quem? Isso é que tem que ter entendimento. Nós quem? Que é a cabeça e não cauda. Tá? Não é a igreja não. Não é a igreja não. Está bem? É o povo de Yahuá. E esse povo é Israel. Que não é só o que está lá nas terras de Israel, não. É o povo de Israel que está espalhado no mundo. Os israelitas. As 10 casas, as 10 tribos que estão espalhadas pelo mundo. As 10 tribos. Israel só tem 2 tribos. As tribos de Yahudá e Yahudim. Só. Não sei, a própria tribo de Yahudá se dividiram em 2, me parece, né? Tanto que tem os ortodoxos, tem os que não são ortodoxos, que são mais tranquilos, né? Mas que leem a Torá, seguem a Torá, só não creem no Mashiach, infelizmente, mas vão crer. Em nome do Mashiach Yahushua, eles vão crer, né? Porque a promessa, todos voltarão para Israel, todos farão teshuvá. Né? Então quem é cauda, quem é cabeça, quem é cauda, pensa nisso, tá bom? E tu estarás somente acima, não estarás debaixo. Se escutares as mitzvot, se escutares as leis, escutar é seguir as leis de Yahuá, teu Elohim, ou mal traduzido, teu Deus. Irmãos, tá escrito, irmãos, meu Pai, está escrito, não sou eu que estou falando, não estou... Entenderam? E tu não te desviares de qualquer destas palavras que eu te ordeno, ele pode ordenar, ele pode mandar, ele pode tudo. Ele é o nosso amo, ele é o soberano, ele quem nos criou. Ele que nos fez, ele nos deu vida, ele pode tirar vida, ele pode mandar, ele pode ordenar. Ele diz aqui, irmãos, que eu te ordeno neste dia, nem para a direita e nem para a esquerda, para ir após outros Elohim, outros deuses, para os servires. Entendem? Então, muitos da igreja estão lá na igreja, mas estão servindo a outros deuses também, irmãos. Quando uma pessoa que se diz ser fiel a Yahushua, né? Ainda que ele crê em Yahushua como nome, o nome romano, Jesus, né? Ainda que ele crê nesse nome romano, em português, Jesus. Ainda assim, Yahuwah ele é tão misericordioso que ele sabe o coração de cada um, né? Mas ainda que ele
ele siga, que ele seja fervoroso e tudo. Mas se ele não obedecer, se ele não escutar as mitzvot de Yahuwah, sabe? Se ele não fizer isso para os cumprir, irmãos, se ele não fizer, irmãos, ele não terá essas bênçãos todas, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então você vê aí, hoje eu entendo porque muitos cristãos passam muitas dificuldades. Tem muito cristão passando dificuldades, irmãos. Com essa coisa da pandemia, o que choveu de irmãos pedindo ajuda, irmãos. Ajuda financeira, porque ficaram em situação precária. Irmãos, por quê? Por quê? Se aqui diz que Yahuwah te fará por cabeça e não cauda, por que esses irmãos ficaram como cauda? Tendo que pedir esmola, irmãos. Praticamente. A gente vê um monte de cristão assim, irmãos. Mas veja lá o povo de Israel. Veja o povo de Israel, irmãos. Tem gente pobre em Israel? Tem. Mas ainda assim o pobre de Israel é diferente do pobre do Brasil, por exemplo. É um povo próspero. Ainda que eles não creem em Yahusha, mas só pelo fato deles eles observarem a mitzvot, só pelo fato deles amarem a Torá, a escritura, a palavra viva de Yahuwah, eles são prósperos. Eles vão padecer se eles não crerem em Yahusha até o fim. Eles vão padecer. Somente será salvo quem crê em Yahusha. Mas é uma diferença, há uma diferença. A pessoa que crê em Yahusha, mas não segue as leis, e a pessoa que não crê em Yahusha e segue as leis, ambos estão cometendo algum erro gravíssimo. Então, falando da igreja, porque eu vivi lá 30 anos, eu falo por experiência, eu vi muita coisa assim, irmãos, pessoas passando muita dificuldade. Eu tive momentos muito difíceis também financeiros. Entendem? Meu pai é Elohim. Meu pai é Elohim, meus irmãos. Então ele disse, se você não desviar, né, de toda a palavra que ele ordena nesse dia, nem para a direita nem para a esquerda, para servir a outros deuses, mas virá a se passar que, se tu não escutares a voz de Yahuwah, teu Elohim, irmãos, o que está falando aqui é uma pessoa de carne, eu sou carne, né? Estou falando com a minha voz, vocês estão ouvindo a minha voz, mas irmãos, eu estou falando a palavra de Yahuwah, não é a minha palavra. Eu estou apenas sendo um intérprete, não seria essa palavra intérprete, né? Intérprete interpreta, não sou intérprete. Eu estou sendo apenas uma boca de Yahuwah. Eu estou falando o que ele falou aqui, o que ele deixou escrito, irmãos. Eu estou sendo só uma boca mesmo. Não sou eu que estou falando. Não é de mim, não vem de mim. Mas virá a se passar que se tu não escutares a voz de Yahuwah, teu Elohim, para Shomer, e para cumprir todos os seus mitzvot e seus hukim, que eu te ordeno neste dia, então todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Aí, irmãos, aí começa a parte mais difícil da gente ouvir, porque até aqui, até o versículo 14, até o versículo 13 foi muito gostoso de ouvir, né? Eu estou seguindo a Yahuwah, estou buscando cumprir, então você vai sentindo as bênçãos dele, você vai vendo que ele prometeu e que realmente elas vão acontecendo, mas aí ele começa a falar, se você não cumprir, o que acontece? Então assim, 16, né? Não, no 15 ainda, mas virá se passar que, se tu não escutares a voz de Yahuwah, teu Elohim, para Shomer e para cumprir todos os seus mitzvot e seus hukim, que eu te ordeno neste dia, então todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Maldito sejas tu na cidade, maldito sejas tu no campo. Olha o que a gente leu no início, né? Bendito será na cidade, bendito serás no campo, no versículo 3, aqui no 17 fala maldito. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Isso porque as pessoas, os israelitas que não cumprirem as mitzvot, não cumprirem as leis, as ordenanças de Yahuwah, irmãos.
E a igreja não está fora disso, irmãos, não está. Desperta a igreja, desperta, irmãos. A igreja não está fora disso. A igreja tem que obedecer às mitzvot, a igreja tem que obedecer a Torá, a igreja tem que obedecer às escrituras toda. Mas por que a igreja ela se sente confortável em não obedecer? Porque é confortável para ela, irmãos. Só ir no dominguinho na igreja tá bom. E sabe Deus, uma vez por dia ou duas, pega ali um livro do Brit Hadashah e lê uma carta paulina, alguma coisa assim, e lê, e ele acha que tá bom, é confortável. Eu procuro não pecar. Tudo bem, ele não procura pecar, ele não procura, mas está pecando e não seguir a Torá. Se a gente não cumprir um mandamento que seja, a gente transgride tudo, irmãos. Então a igreja vem transgredindo desde o início. Desde o início, quando ela se paganizou com Roma. Porque até então ela não transgredia. Até então, a congregação israelita, ela seguia a Yahusha e os mandamentos de Yahusha, as palavras de Yahusha, e seguiam a Torá. Yahusha e Torá, eles são uma mesma coisa. Yahusha, ele veio como pessoa, ele foi o Elohim encarnado, que veio em pessoa, mas Yahusha é a própria palavra. Isso está lá em Yahuanã, João. Ele é a palavra, ele é a Torá viva, irmãos. Ele é a Torá. Entende? Então, no 18 vai dizendo: maldito seja o fruto de teu corpo e fruto de tua terra, a produção de teu gado e o rebanho de tuas ovelhas. Agora é tudo ao contrário. Antes era bendito, bendito, agora é todo maldito. Olha, 19. Maldito sejas quando tu entrares e maldito sejas quando tu saíres. Tudo isso para quem não obedece às leis. Para quem não quer obedecer às mitzvot, irmão. E se tu tá ouvindo isso, irmãos, e você continuar com dureza de coração, o castigo é pior. Porque quando nós estamos na ignorância, Yahuwah releva. Ele é misericordioso. Mas quando ele nos abre os olhos, e se a gente quiser permanecer na ignorância, que a pior ignorância é quando a gente vê e a gente não quer enxergar, entendeu? Ou quando a gente enxerga, a gente não quer ver. Sabe? É a pior ignorância. Aí eu não sei como vai ser o castigo. Aqui está falando: maldito serás quando entrares, maldito serás quando saíres. Yahuwah enviará sobre ti maldição, vexame, repreensão em tudo quanto tu puseres na tua mão, para fazeres até que sejas destruído, e até que tu pereças rapidamente por causa da maldade de teus feitos, pelo qual tu tens me abandonado. Ah, meus irmãos, eu não sei que palavras mais eu posso dizer. Você continua falando a palavra de Yahuwah, né? Que essa é verdadeira, essa é fonte de vida. Yahuwah te golpeará com confusão, como uma febre, como uma inflamação, com um extremo ardor, com a espada, com ferrugem e com mofo, e estes te perseguirão até tu pereceres. Olha esse versículo 22, nessa pandemia aconteceu muito, porque muitos correram atrás desse negócio que os homens resolveram fazer para dizer que as pessoas vão estar protegidas, irmãos. Por que muitos confiaram no homem, confiaram na falsa ciência? Porque foi falsa ciência, um negócio que foi feito às pressas. Não houve teste suficiente, não houve nada, foi feito às pressas. E muitos confiaram no homem, mas não confiam na palavra como deve. Não confiam em Yahuwah como deve confiar. Diz: eu sou salvo pelo Messias, eu sou salvo por ele. Mas não confia plenamente, irmãos. Os que confiaram não foram lá. Não fizeram o que eles falaram para fazer. Não cumpriram a ordem de homens. Ordens essas que vieram para a maldade. Eles não cumpriram porque estavam confiando na palavra. E olha, mesmo muitos irmãos que ainda não cumprem as leis, neste momento,
Eles tiveram mais sabedoria do que muitos cristãos. Muitos cristãos correram lá, irmãos. E lá em Israel também. Lá em Israel também. Muitos judeus, enfim, correram lá. Falta de quê, irmãos? Total confiança. Falta de sensibilidade espiritual. Falta de discernimento. De conhecimento, irmãos. Falta de um monte de coisa. Então, nesse 22, né, a pessoa vai ser golpeada com confusão, com uma febre, com uma inflamação. Esse negócio não veio trazer essas coisas, febre, inflamação, né, um extremo ardor. É uma espada com ferrugem, com mofo, e eles perseguirão até tu pereceres, e muitos não pereceram, irmãos. Mesmo se dizendo cristão, muitos não pereceram. Ai, Arva, meu amado. E 23, e teu chamaim e teus céus, né, que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti como ferro. Quer dizer, tudo vai ser mais difícil, né? E Arvá fará a chuva de tua terra pó e poeira. Do chamaim, isto descerá sobre ti, até que tu sejas destruído. Meu Yahuá. É forte isso, irmãos. É forte. É para a gente ter temor a Yahuá. É ter temor. Yahuá fará com que tu sejas atingido duramente diante de teus inimigos. Tu sairás por um caminho contra eles e fugirás por 7 caminhos diante deles. E serás deslocado para todos os malrutotes da terra, todos os reinos da terra. E seu corpo será comido por todas as aves do ar e por todos os animais da terra, e homem algum para longe as assustará. E Yahuá te ferirá com os ardores de Mitzraim, com tumores, com ardores do Egito, né? Com tumores, com crosta, com a coceira, das quais não pode ser curado. E Yahuá te ferirá com loucura, cegueira, espanto do coração do leve. E tu tatearás ao meio-dia, como o cego tateia na escuridão, e tu não prosperarás no teu caminho, e tu somente serás oprimido e espoliado todos os teus dias, e nenhum homem te salvará. Homem nenhum. Se Yahuá estiver castigando o homem, homem nenhum pode salvar. Se Yahuá mandou uma praga para aquela pessoa, uma praga na carne daquela pessoa, medicina não cura, irmãos. A medicina não vai conseguir curar. Não tem paliativo. É Yahuá que está mandando. Te comprometerás com uma esposa e o outro homem deitará com ela. Construirás uma baite, uma casa, e tu não habitarás nela. Tu plantarás uma vinha e não juntarás as uvas dela. Se o boi for morto perante teus olhos, tu não comerás dele. Teu jumento será violentamente tomado de diante da tua face e não será restituído a ti. A mesma coisa, teu carro será tomado de ti, teus bens, tua casa, e não retornarão. Teu carneiro será dado a teus inimigos, e tu não terás alguém para salvá-los. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e teus olhos contemplarão e falharão de ansiedade por eles todos os dias, e não haverá qualquer poder em tua mão. Eu já poderia até parar, né, irmãos? O fruto de tua terra e todas as tuas obras, a nação que tu não conheces comerá completamente, e tu serás somente oprimido e moído sempre. Quantos israelitas estão por aí que não sabem que são israelitas, que seguem uma outra fé, que seguem a Yahusha, que eles conhecem por Cristo, mas negam a Torá, negam as Escrituras, negam a mitzvot, não obedecem, irmãos. Quantos estão sofrendo? Quantos não estão passando por essas coisas que estão aqui escritas, irmão? E as pessoas não estão nem percebendo que isso, tudo que está aqui escrito, está acontecendo na vida dela. Ela não está nem percebendo. Ela só vai dizer: ah, Yahuá, ah, meu Deus, por que tudo isso, meu Deus? Eu não te sirvo, eu não falo de ti, eu não faço isso, não faço aquilo. E a Yahusha vai fazer isso? Não vai, irmãos? Eu não te servi, eu não expulsei demônios.
Eu não falei de ti, eu não cantei louvores, eu não trabalhei. E a Roxa vai dizer, eu não te conheço, nunca te conheci. Sabe, irmãos, as coisas vão se interligando. Essa palavra que eu lembrei agora de Arruxa veio complementar isso aqui, elas vão se interligando, irmãos. Eu não posso dizer que sou fiel a Arruxa se eu não obedeço às leis dele. Eu não posso dizer que sou fiel a Arruxa se eu não obedeço a Torá que é dele, que é ele próprio, vivo. Entende? Se eu não obedeço a Torá, eu não estou obedecendo a Arruxa ou Jesus. Eu não estou obedecendo, irmão. Pense você. Até que tu enlouquecerás pela visão de teus olhos e do que chegares a ver. E Yahuwá te ferirá nos joelhos, nas pernas, com uma fervura dolorosa que não pode ser curada. Da sola do teu pé ao topo da tua cabeça. Yahuwá te levará ao teu Meler, né? Ao teu rei, que tu estabeleceste sobre ti, a uma nação que nem tu, nem teus familiares, avós, conheceram. E ali tu servirás a outros Elohim, outros deuses, de madeira e pedra. A igreja evangélica ainda pelo menos não tem, né, deuses de pedra, de madeira lá. Mas a outra de Roma é cheia, é recheada. Essa ainda é pior, né, irmãos? Essa ainda é pior. As pessoas que se dizem cristãs, que servem a Cristo, né, lá naquela igreja, ainda é pior. Porque além de elas não obedecerem as mitzvot, elas estão se prostrando diante de imagens, irmãos, com o nome de santo, mas na verdade são deuses, são Elohim, são deuses. A palavra Elohim, tanto ela pode ser um título para Yahuwá, como ela pode se referir a outros também, né? Ai, ai, e te tornarás um espanto, um mislê e um escárnio entre todas as nações para onde Yahuwá te conduzir. Tu lavrarás muitas eras no campo, muita semente ao campo, e nela juntarás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Tu plantarás vinhedos e os vestirás, mas nenhum vinho beberás, nem colherás as uvas, porque os vermes as comerão. Tu terás etzim de oliveiras, árvores de oliveiras, ao longo de teus termos, mas tu não te ungirás com óleo, porque tuas azeitonas cairão. Olha, é maldição atrás de maldição. Tu gerarás filhos e filhas, mas tu não regozijarás neles, porque eles irão ao cativeiro. Quantas pessoas têm seus filhos que somem de repente, irmãos? Quantos por aí somem, vão para o cativeiro? Sabe? Há um grupo diabólico que eles raptam crianças nunca mais voltam. Raptam para fazer bruxaria com aquela criancinha. Lamentável, triste, mas isso acontece. Quantos, irmãos? Todas as tuas árvores, etzim, e o fruto de tua terra, o gafanhoto consumirá. O ger que estiver entre ti, eu não me lembro que é ger, que estiver entre ti, te levantará muito nas alturas, e tu descerás muito abaixo. Ele se levantará muito nas alturas, e tu descerá muito abaixo. Ele te emprestará ger. O que é ger, Ivan? O que é ger? Eu tenho que ver aqui, porque senão vai ficar essa escritura aqui, ela tem um glossário bem bom aqui, irmãos, bem bom. Ger, viajante estrangeiro, né? Viajante estrangeiro ou convertidos a uma forma de judaísmo. Então aqui, ó, conforme eu estava lendo, né? O ger que estiver entre ti, o estrangeiro que estiver entre ti, se levantará muito nas alturas, e tu descerás muito abaixo do estrangeiro. Ele te emprestará, e tu não lhe emprestarás. Ele será a cabeça, e tu serás a cauda. É isso que eu falei ainda há pouco. Quem é cabeça, quem é cauda? Em que situação nós nos encontramos? Para a gente ser cabeça ou a gente ser cauda, irmãos? Entende? Se eu sigo a risca, a Yahusha, que é Yahuwá,
né? Se eu sigo à risca a sua mitzvot, as suas leis, a sua palavra, a sua Torá, eu sou cabeça. Mas se eu não sigo à risca, irmãos, eu sou cauda. Não adianta. Não adianta bater no peito e dizer, eu tenho Jesus, eu tenho Jesus. Não tem, irmãos. Não tem essa. Além disso, todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão até que tu sejas destruído, porque tu não ouviste a voz de Yahuwah teu Elohim para Shomer, para sempre. Seus mitzvot, suas leis e seus hukim, com ele que ele te ordenou. Hukim, eu acho que também tem a ver com leis, né? E eles serão sobre ti por um mote, por uma maravilha, e sobre tua semente para sempre, Leolam Vaed, para sempre. Porque tu não serviste a Yahuwah teu Elohim com sinhá, com firmeza, né? Com certeza, com precisão, como se fosse firmeza de coração, com contentamento de coração de leve, para abundância em todas as coisas. Tu quer ser abundante, irmão? Tu quer ser abençoado? Começa a obedecer as mitzvot, começa a ler a Torá e buscando em Yahuwah, no Ruach HaKodesh, sabe? Discernimento para você cumprir. Você começará a ser abençoado. Tu é homem? Pensa direitinho nisso. Você precisa fazer a Brit Milá, irmão. É uma ordenança também. Entende? Portanto, servirás a teus inimigos que Yahuwah enviará contra ti em fome, em sede, em nudez e no querer de todas as coisas. E ele porá um jugo de ferro sobre teu pescoço até que ele te destrua. Irmãos, o texto é muito longo, né? Muito longo. Ele vai falando tudo isso aqui o tempo todo, né? Até chegar ao final. Vou ler o último versículo, 68. E Yahuwah te trará ao Mitzraim, ao Egito, outra vez, com navios, o Délia acerca da qual, o caminho acerca da qual ele te disse, tu não verás mais outra vez, e ali vós sereis posto à venda para vossos inimigos por avadim, por escravos, homens e avadins, fêmeas, escravas, mulheres, nenhum homem vos comprará. Estas são as palavras da aliança que Yahuwah ordenou a Moshe para fazer aos filhos de Israel na terra de Moabe, além da Brit, da aliança que ele fez com eles em Horeb. Ele fez essa aliança com Moshe para todo sempre, para todo sempre. Então, hoje em dia, existe um povo que diz ser pertencente a Yahuwah, mas que não obedece às suas leis, irmãos. Esse povo tem a tendência de sofrer todas essas maldições. Mas se hoje tem um povo que, além de ser fiel a Yahusha, ter aceitado ele como seu Mashiach, né, como seu soberano Yah, e seguir as mitzvot, seguir as leis, irmãos, esse povo é abençoado. Se nós vivemos na ignorância, a gente não sofre todas essas maldições, mas a gente sofre, irmãos. Durante 30 anos eu passei muitas dificuldades. Hoje eu entendo por que muitas dificuldades eu passei. Muitas. Entende? Porque eu não cumpria as leis. Aí, embora eu fosse inocente, embora eu estivesse dentro de uma instituição que me ensinava de que a gente não precisava observar, que a gente não precisava fazer as coisas que estavam falando, que é tudo antigo, tudo passado. Eu acho tão interessante isso, dizer que antigo é passado, irmãos. Sabe? A palavra de Deus ser passada, antiga, Antigo Testamento, isso não existe, irmãos. Não existe. E eu quero agora ler uma passagem em Romanos, para encerrar, porque já está bem longo esse vídeo, meus amados, está bem longo mesmo. Então está aqui em Romanos, se não me engano é no capítulo 9. Capítulo 9. Romanos, em hebraico, é Romiá. Romiá. Resh, Vav, Mem, Yud, Aleph. Romiá. Romanos. Capítulo 9
versículo 16. Vejam só, irmãos, para complementar o que a gente falou aqui, lá no livro de Devarim. De modo que não está dentro do alcance de quem deseja, nem de quem se esforça, segundo a carne, para tornar-se parte de Israel, mas de Yahuwá, que mostra rachamim, que mostra misericórdia, que mostra piedade. Vocês entenderam o que está escrito? Nós lemos todas aquelas bênçãos para quem obedece às mitzvot, quem obedece à Torá, e todas aquelas maldições para quem não obedece à Torá. E aí em Romanos, o apóstolo Shaul, né, o Racharia Shaul, o apóstolo Shaul, Paulo, ele fala aqui no versículo 16 do capítulo 9, de modo que não está dentro do alcance de quem deseja, não somos nós que desejamos as coisas, sabe? Yahuwá, ele nos faz ouvir, ele nos faz enxergar, ele nos dá a possibilidade a gente é, ver as coisas e a gente